Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso tema, nós vamos falar sobre o ego. O ego ele não deve ser combatido, ele precisa ser educado por você. Ah, Jorge, mas como assim, né? O ego eu vou educar, não vou combater, o ego é feio. Nós temos que entender que o tempo inteiro nós estamos imprimindo, né? Nós estamos tendo impressões e reimpressões do mundo, das coisas, das situações, das pessoas, enfim, de tudo que nos cerca, tudo que acontece o dia inteiro. Por isso que falamos, somos impressionáveis. Então, dependendo da situação, dependendo do que está acontecendo, você se impressiona com aquilo. E essas impressões, elas vão ficando ali. Quando a gente fala de ego, tem uma impressão de que o ego é uma coisa ruim. Ah, não seja egoísta, né? Não seja egóico. Então, geralmente, o ego, ele está associado a uma situação negativa. Então, eu não quero ser taxado como egoísta. E aí, o que acontece? Será que eu sou egoísta? Será que eu sei realmente o que significa egoísta, né? Será que eu entendo isso ou isso é uma impressão que foi colocada, que está em relevo aqui dentro de mim? Esse é o intuito da nossa reflexão diariamente aqui com vocês. Com que você reflita com o que acontece com você. Eu falei aqui, sempre digo, eu não sou o dono absoluto da verdade, mas o que eu trago aqui é para que você reflita um pouco. Será que aquela situação realmente é isso? Será que eu entendo o que seria um ego? Ou eu peguei só essa impressão de que ego é uma coisa ruim e eu anulei ali? Nós temos uma estrutura aqui, que é o nosso corpo. E o nosso corpo, ele está ali, ele é sensível a tudo que vem de fora e a tudo que está dentro. É um aparelho incrível de sensações. Mas nem sempre o que eu sinto no corpo quer dizer que é meu. Ele é um aparelho sensório que é para eu poder sentir as coisas. Por exemplo, você tem o olfato. Então você sente o cheiro. Um cheiro, né? Um cheiro pode ser agradável, um cheiro assim desagradável. Esse cheiro pode estar em você, ser seu. Você fala, nossa, tô aqui, tô ruim, né? Preciso tomar um banho porque o negócio tá feio. É, você sente, como você pode sentir do outro. Ou como você pode sentir em você, nossa, tá gostoso, né? Tá um aroma gostoso, agradável hoje comigo. Ou externo. Então não significa só porque você sentiu que é seu. E a gente acha que o que eu sinto aqui, tudo que eu sinto aqui dentro é meu. Então vem um pensamento na tua cabeça e dá uma sensação no corpo, você fala, nossa, minha cabeça está doendo, vou tomar um remédio. Você sequer questiona por que está doendo a tua cabeça. Por que aquilo funciona assim? Então, isso é um condicionamento, ou seja, você acreditou, você tem essa impressão, doeu, eu tomo remédio. Doeu o corpo, aconteceu alguma coisa aqui, eu procuro um médico. Muitas vezes, aquilo não é meu. Eu estou sentindo que é justamente para eu poder observar onde eu estou me colocando, quais são as situações que estão ali acontecendo e que estão causando esse efeito em mim. Não é meu, mas de alguma forma eu estou captando aquilo. Então, quando a gente fala hoje aqui do ego, é a mesma coisa. Será que você não está sentindo isso aqui dentro como uma coisa ruim? E está com esta impressão? Tem essa impressão de que eu vou fazer isso e pega mal? Então, o ego, ele, o que a gente, trazendo essa, né, essa situação, o que acontece? O ego, ele está mal educado. Então você precisa trabalhar, porque o ego ele existe. Então vamos pegar para os exemplos práticos, que eu acho que fica mais fácil para vocês compreenderem, tá? E você pega um médico. O médico está lá, ele precisa atender, né? Eu falo muitas vezes, quando as pessoas eu atendo, antes até de falar do médico, né? O meu trabalho, por exemplo. Eu atendo a pessoa, eu falo para ela, eu falo, ó, eu não fico feliz, né?
porque você melhorou. Quando você me preocupa, você fala, me procura, e você fala assim, eu fiquei muito bem, que legal, que bacana, resolveu tal. Eu não fico feliz porque você melhorou. Eu fico feliz porque o que eu fiz deu certo. Eu falo isso para as pessoas. Por quê? Porque isso me realiza. Então, o meu sucesso é o teu sucesso. Então, o que eu fiz foi bem feito, deu certo, você conseguiu fazer, legal, você aplicou aquilo, porque se você não aplicar, né, você me procura. Eu ponho as técnicas com você. Se você não faz, não adianta nada. Então, aí eu sou um mau profissional. Não, eu não consegui fazer a coisa. Nossa, eu preciso mudar porque não deu certo com aquela pessoa. Não. Ela não praticou. A mesma coisa você vai no médico, ele dá o remédio, você não toma, ele não é um mau médico. Você é que não fez o tratamento como deveria. Entendeu, gente? Então o ego ele vem por trás disso. O que é gostoso é eu me realizo quando você me procura e você fica bem. Essa realização é minha, esse prazer é meu. Então eu fico feliz com isso, comigo. Eu faço as coisas acontecerem, que é o meu trabalho, eu gosto de fazer aquilo. O médico a mesma coisa. E assim em todas as profissões. Então eu não faço para o outro. Quando eu faço para o outro, esperando um elogio, um reconhecimento, uma promoção e não sei o quê, é aí que o ego está mal educado. A gente chama muito de vaidade também, confunde muito com isso. Então eu faço para os outros, eu tenho o que para os outros me. Então você não se realiza, esse ego é mal educado, porque o ego está dentro da gente, massageia o ego, né? É gostoso isso, não é ruim. O ego não é uma coisa ruim, desde que bem educado, como tudo na vida. Criança é uma coisa linda, maravilhosa, mas criança mal educada, né? Já viu. Bicho é uma coisa maravilhosa. Tem gato, cachorro, papagaio, você tem os bichos lá. É legal, é bacana, mas mal educado não dá, né? Ninguém aguenta aquilo. O ego é a mesma coisa. Tudo que é mal educado não é legal, não é bacana. Então você vai aprender hoje aqui a usar e a massagear esse seu ego, mas não por esse sentido egoísmo, esse sentido, né, pejorativo da coisa aí fora, mas para você entender que ele é importante. O ego ele faz parte da vida. Então quando eu massageio o meu ego, eu falo, poxa, o que eu fiz deu certo. Olha, eu tenho um monte de gente, todo o trabalho que eu faço realmente funciona. A coisa vai, eu me realizo. Então o meu ego fica legal. Eu fico bacana com aquilo. Então eu não tenho uma dependência dele. Eu não preciso dele pra. Eu simplesmente sinto, aquilo é gostoso. Você pega o médico, né? Como eu falei há pouco, o médico tá lá. Ele vai, né, fazer o trabalho dele. Ele não se envolve. Por quê? Porque ele tem um aparelho sensório aqui, que é o corpo dele, a alma. Ele não pode se envolver com o paciente, porque se ele se envolver na problemática, ele não consegue fazer o trabalho dele. Então o médico ele não escuta parente, ele não escuta o parente. Às vezes o paciente está lá e ele sabe que tem uma manha, que tem um drama ali, e ele pum, 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 e pega logo. Ai, coitado, médico grosso, extratou, não faz assim com o menino, né? Mas ele conhece aquilo. Se ele não se envolver e não pegar muitas vezes forte como tem que pegar, fazer a coisa certa, ele não consegue fazer o trabalho dele. Tem uma família atrás do doente. Cada um contando uma coisa. Cada um querendo do seu jeito. Não vê o pessoal da escândalo no hospital, quer entrar e quer ver, eu quero ver, quero ver. Quer dizer, pessoas mal educadas. Gente, tem que levar lá pra dentro, olhar, examinar, fazer, ver. Às vezes o caso é grave, não posso abrir lá, pôr a pessoa lá em cima, entendeu? Não é um projeto. Não é uma planta num apartamento que eu abro na mesa e vamos lá, olha, olhando aqui ao quarto, a sala, a cozinha. Não é assim que funciona. Então as pessoas são mal educadas. Consequentemente, o ego também é mal educado. Pessoas que agridem os profissionais, que batem nos médicos, né? E outros também. Estou dando o exemplo do médico aqui porque é bem prático para vocês entenderem isso. Então, esse ego mal educado faz com que eu tenha essa agressão, faz com que eu fique muito, né, somente em mim. O somente em mim, ele é uma coisa ruim quando tudo que você faz é exatamente só, exclusivamente para você. Então, quando você está no meio de, né, no, vou brigar ali no condomínio, quando você está na área comum, você passa a ser uma pessoa egoísta, porque só vale o que você quer. Então, quando você só pensa em você, você não sabe viver no meio de uma comunidade. Você não consegue, né, viver em sociedade.
e você se torna uma pessoa aí realmente egoísta nesse lado que a gente conhece. Então você não consegue conviver ali. Por isso que o ego, ele é importante a gente começar a entender isso. Então quando eu estou no meio comum lá, eu vou, né, olhar, eu vou respeitar o outro, tem as regras dali que eu vou seguir, eu consigo, e eu entendo e eu colaboro com aquilo para uma organização. Eu não tenho medo, as pessoas não mandam em mim, mas eu sei que ali tem uma norma e eu vou respeitar aquela norma. E quando eu estiver comigo, sozinho aqui, tudo bem. Eu vou fazer as coisas para mim, legal comigo. A gente não consegue separar isso. Então a gente sempre vai para o outro e olha para o outro e faz para o outro e aprendeu a fazer para o outro, porque o ego, ele fala mais alto. Quando ele está mal educado, ele fala mais alto tanto para o lado bom como para o lado ruim. Ou eu sou egoísta, é só eu do jeito que eu quero e acabou. Ou então eu sou egoísta de que dá para o outro, faz para o outro, caridade, leva para o outro é importante e eu nada. Ali você já começa a conhecer, você já consegue, a essa altura aqui da reflexão, 10 minutos, 11 minutos, você já consegue entender qual é o seu desequilíbrio. E ali você começa a entender. Você pega novamente o médico, o médico cirurgião, ele vai lá. O médico com um ego bem legal, bem bacana, né? Bem educado, certinho ali, o que ele faz? Ele faz o trabalho dele e quando ele sai de lá, ele come um bifão. Ele vai lá e come o bifão dele, faz as coisas dele direitinho, não tem problema. Ele sai da sala de cirurgia e vai para a churrascaria, come um bife mal passado ainda, sangrando. Por quê? Porque ele não se impressiona, cirurgião gaúcho, né? Ele não se impressiona com aquilo. Então ele vai lá, faz o que tem que fazer. Por que ele faz isso? Porque ele foi treinado para aquilo. Um médico, antes dele ser médico, no processo de estudo dele, ele trabalhou com cadáveres. Ele foi lá, ele abriu, ele olhou, ele viu o funcionamento da estrutura toda, não igual a gente vê agora aqui, que não tem essa capacidade, que não teve esse estudo. Então, para a gente ali é um drama, para ele não. Ele olhou, pegou na mão um fígado, um rim, um baço, viu, tocou tudo, viu como é. Então, ele tem aquele ego dele bem equilibrado, então ele sabe como é que funciona. Então, aquilo para ele não impressiona. Ele não é uma pessoa impressionável. Então, como ele não é impressionável, aquilo não afeta ele. E ali ele consegue fazer o trabalho dele, mas muito, muito legal. Muito bacana. Porque não tem drama. Você imagina, ele vai ter que abrir uma criança, um bebê. Se ele é impressionável, ele mata a criança. Ai, vou rasgar a criancinha, tadinho do bebê, e entra naquele drama todo. Não pode. Então ele tem que ser o que as pessoas falam, ele é frio. Não, ele não é frio. Ele é um profissional da área e ele vai fazer o melhor porque ele quer salvar a criança. Ele quer salvar a pessoa ali. Ele estudou para cura. Então ele tem esse ego muito bem equilibrado. Ele não é mais, ele não é menos. Ele não faz para os outros ele simplesmente faz por ele, porque aquilo realiza ele. É o que ele gosta de fazer, é a profissão dele, é o que traz essa realização para ele. Então o ego, a partir de hoje, você vai entender que o ego ele não é ruim. E ele não deve ser combatido, mas ele deve ser educado. Você educar esse seu ego. Você entender onde é que você traz essas situações e que segura você. Muitas vezes uma pessoa ela quer fazer uma coisa para ela ali, mas ela não faz porque ela acha que pega mal o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar é um ego totalmente mal educado e que todo mundo tem isso. Por exemplo, vamos falar das impressões, como eu dei os exemplos do médico aqui agora, as impressões. A pessoa está lá e ela falou de você. Ao citar o seu nome, você já acha que é você. Mas como, Jorge? Estão falando de mim, sou eu. Não, não é você. A pessoa ela está imprimindo, ela está colocando uma impressão dela sobre você. É o que ela vê, é o que ela acha, como ela viu a situação. O que ela está falando lá, embora ela está colocando, entoando o seu nome, não é você. Aquilo é uma impressão. Toda vez, assim como você, quando você fala de alguém, não é aquilo. Você fala com toda certeza, né? E você não fala mal, você só comenta, né? Você não se vinga, né? Você faz justiça.
Isso tudo é um ego mal educado. Quando você também fala do outro, o outro não é aquilo, embora você jura de pé junto que é. E se você tem um ego mais elevado, mais desequilibrado ou mais mal educado, você vai querer me provar com fórmulas mirabolantes que você está certa, que você é a pessoa correta. E o que você está falando do outro é verdade. E aí as pessoas, eu fico olhando as pessoas e falo, mas essa pessoa ela não nem se conhece. Eu sei os problemas que ela tem, as dificuldades que ela tem em enfrentar uma coisa aqui, mas ela está falando do outro, com toda certeza, uma certeza que ela não tem dela. Então depois isso fica muito claro quando você começa a entender esse processo da bioenergética. E muitas vezes eu falo mal do outro, muitas vezes é a maioria dos casos, eu falo mal do outro aquilo que eu não faço comigo. O que eu não faço na minha vida, eu reclamo da tua. Nossa, tua casa é uma zona, né? É, porque a minha é uma favela. Muito arrogante aquela pessoa, né? Porque eu sou arrogante. Detesto mentira, porque eu sou mentiroso e não assumo. Sempre, se você observar, vai ser isso. Você vê no outro aquilo que te incomoda e que você não faz. Então, o que eu falo do outro é uma impressão que eu tenho do outro, não é o outro. Nós não nos conhecemos, nós, indivíduos, um a um. Como é que eu posso falar com tanta certeza do outro? Ainda que o outro seja o pai, a mãe, o filho, alguém muito próximo, alguém que foi criado junto comigo, um irmão, eu não sei quem é o outro. Eu não sei quais são os ensinamentos, o que está passando na cabeça do outro. Quantas vezes você fala ou escreve uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente? Aí você vê que as impressões são diferentes. Então as pessoas têm interpretações diferentes. Eu já falei, eu fui para a porta de cinemas, né, um tempo atrás, fazer pesquisas assim, meu mesmo, próprio, perguntando para as pessoas, cada uma via um filme diferente. Era o mesmo filme lá em cartaz, eu fiz isso em várias salas de cinemas, com vários tipos de filmes. E parecia que, nossa, parecia que tinha passado 10, 15 filmes diferentes naquele período na sala. Por quê? Porque cada um tinha uma impressão daquilo, de acordo com o que vivenciou, com o que entendeu. É um barato isso. Então o que o outro fala não é você. É como eu disse aqui no começo desse áudio, o que você sente não é porque você sentiu no corpo que é seu. Não é porque você sente no teu corpo a sensação que aquilo é um sentimento. Porque você sente não é sentimento. São sensações que você sente para você poder entender o que está acontecendo. Então eu chego próximo ao fogo, eu sinto a sensação do fogo, do calor. Mas isso não quer dizer que sou eu que estou pegando fogo. Que esse calor é meu. Não é meu, esse calor é de fora. Eu tenho a sensação justamente até para eu me proteger. Opa, ó, chega muito perto ali, você se queima, né? Essa sensação eu estou sentindo. Não é um sentimento, é uma sensação. E também não é meu, é só um alerta para que, ó, ou então, ó, aqui tá quentinho, tá gostoso, ali tá frio, fica aqui perto, aqui, ó, você vai aquecer. Então não tem certo e errado, não tem bom e mal. Depende do uso que você vai fazer com aquela sensação que você está sentindo. Então, se você tem um ego muito elevado, não, porque eu sou o máximo, eu sou o suprassumo da coisa. Então, você tem um ego mal educado. Ah, quem sou eu? Imagina, ah, não. Um ego também mal educado. E ali a gente vai criando essas situações dentro da nossa vida. Esse áudio aqui é para que você pare um pouquinho e reflita a respeito do que você absorve do mundo e o que é verdade ou não para você. Eu tenho certeza que até hoje você tinha o ego como uma coisa ruim. Quando você massageia o teu ego, é uma realização para você. É uma realização sua. É gostoso, aquilo me faz bem, diz que eu estou no caminho certo. Quando uma pessoa vem e fala, poxa, Jorge, olha, aquela reflexão foi legal, o atendimento foi bacana, nossa, aqui mudou minha vida, uma palavra que você falou, uma reflexão que você enviou, legal, eu fico feliz, fico mesmo. Então, é um retorno que vem da pessoa, eu falo, poxa, então aponta para mim que eu estou fazendo a coisa certa, porque ó, uma pessoa pelo menos já entendeu isso e está fazendo a diferença, e ela melhora mesmo. Então o meu ego fica gostoso. Fica legal, mas é porque o que eu fiz deu certo. E o que eu plantei lá deu frutos.
Então, ela fez o trabalho dela. Eu consegui com que ela entendesse aquilo. Ela entendeu aquilo, ela praticou, ela fez o trabalho dela e o trabalho deu certo. Então, o que eu plantei, pegou. Então, o ego fica muito feliz. Olha, o plantio foi bem feito e deu um fruto. Isso chama-se realização, sucesso. E a coisa vai, porque a pessoa melhora. Então, o meu sucesso é o sucesso da pessoa. E o sucesso da pessoa também é o meu sucesso. O que eu fiz deu certo. Ela foi, ela melhorou, ela vai passar isso para frente. Consequentemente, ela vai trazer mais pessoas para mim. E eu vou me realizar mais. E aí então você entende que o negócio ele vai fluindo para todo mundo. E claro, eu recebo por isso, eu faço, eu mantenho minhas coisas todas por isso. Então tá tudo bem. A coisa ela funciona desse jeito. É uma roda. Ela vai circulando. Mas você só recebe quando você dá. Esse é o entendimento que as pessoas não têm e acham que tem que fazer a caridade, tem que fazer a coisa, tem que fazer para o outro, tem que ajudar o outro. O sofrimento, gente, a dor, nem sempre é uma coisa ruim. Eu digo que nem sempre não, nunca é ruim. Só que a gente tem aqui dentro, né, a alma. E dentro da alma tem o conjunto de seres. Eu tenho o bom senso de saber que o que a pessoa está passando, aquilo não é bom. Olha, ela está passando uma situação ruim. A situação em si não é gostoso, não é legal. Às vezes é uma doença séria, dificuldades muito sérias. A gente sabe daquilo. Mas eu também entendo que aquilo é necessário. Então é a mesma coisa do médico. A pessoa chega toda estourada, toda, né, machucada, doente, ruim. Ele vai ter que cortar, abrir, mexer. Vai doer. Claro que vai anestesiar, vai fazer, mas depois disso vai doer, vai dar um desconforto. Mas é necessária aquela ação para que possa melhorar. A vida é a mesma coisa. Então, quando ela faz essa cirurgia em você, essa inserção de alguma coisa em você, é justamente para que você melhore. A vida não testa ninguém. Não é teste. É exatamente onde você está se colocando. Se você começa a ter uma ideia disso, a expandir esse teu conhecimento, esse teu sofrimento vai embora, porque você não encara nada como sofrimento. Nada é castigo, nada é karma, nada é porque quer te ferrar, quer complicar. Não, é simplesmente uma forma de não estar entendendo o que está acontecendo. Aí o meu ego, ele sobe ou ele desce. E eu fico na raiva, e eu não posso, eu não consigo. Não, é só eu olhar aquilo e falar, pô, ó, eu vou fazer um atendimento. Eu vejo que a pessoa não foi, eu vou entender, falar, se aquela pessoa ela praticou, fez, ela tentou fazer tudo ali, não conseguiu, né? Então eu preciso rever, olhar e tentar entrar de uma outra forma com ela, porque ela não compreendeu daquele jeito que foi dito, ou se o que eu passo para ela, ela não tá nem aí, ela desliga ali, esquece, acabou, sai de lá e não pratica aquilo. Então eu começo a observar e entender. Ó, isso aqui foi mal feito ou foi bem feito? Vai depender. Depende da recepção do outro. Então, se eu planto lá, mas não rego, não vai nascer nada. Pô, você não colocou água. Como é que vai nascer a semente? Não nasce. Mas se eu abrir lá direitinho o buraco, adubei a terra, preparei, coloquei, ponho água lá certinho, molho como devo molhar e não nasceu, então tem alguma coisa errada. O problema não sou eu. O problema é a terra ou a semente, que não está fazendo o papel. O meu está sendo bem feito. Então, quando você entende isso, você tira o sofrimento. Estão falando mal de mim? Fale. É uma impressão da pessoa. É do outro. O que ela fala não sou eu. Então, o meu ego inflado, ele não fala a respeito disso. Então fala, não é. A boca fala. Mas o ego, muito elevado, ele imagina, eu vou lá, eu vou dar na cara dela. É assim que funciona. Com o Benê, a mesma coisa. Com o Benê é igual. Então são os relacionamentos que a gente vai colocando ali e não esquece. Você tem um ego elevado, então você não esquece lá como é que foi o relacionamento. E toda vez você fala daquilo, porque o teu ego está ferido, o teu ego está machucado, teu ego está mal educado. Eduque esse ego. Veja que você não foi vítima. Veja que você foi cúmplice de processo. E você sabe fazer isso. Não adianta você falar para mim, eu não consigo. Consegue. Porque quando você fala, não quero mais ver nem pintado de ouro na minha vida, aquilo sumiu.
Aquele cafajeste, mulherada sabe o que eu vou dizer agora, aquele cafajeste que pintou na tua vida, que não que você resolveu na hora, assim, rapidinho, mas o dia que você falou, chega, ele não tem mais chance. Ele pode fazer o que ele quiser, que com você ele não tem mais chance nenhuma. Não é assim, mulherada? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Quando você fala um não. Acabou. Por mais apaixonada, por mais louca que você estivesse para a pessoa, e você sofreu e deixou, e a pessoa fez o que fez. Quando você bateu e falou, não quero, acabou, pronto, foi embora. Então você sabe fazer. Você sabe utilizar isso. Isso é um ego bem utilizado, bem feito. Não vai fazer mais isso comigo. E a coisa acontece e realiza. Então, todo mundo sabe fazer. O problema é encontrar o caminho certo e a postura certa. Então esse áudio de hoje foi para você olhar bem. O ego ele não deve ser combatido. Ele precisa ser educado por você. Um bom estudo para vocês, tá? Uma excelente reflexão a todos e até o nosso próximo áudio.